Bom dia, sexto ano. Mais uma semana se iniciando e estamos dando início a mais uma aula de história. Hoje, que é 14 de junho de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula das semanas anteriores, que foram sobre os primeiros povos da América. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar os primeiros povoadores do continente americano. Vamos ver um pouco sobre os sítios arqueológicos, sobre os caçadores-coletores e também sobre os sambiqueiros. Vamos lá para mais uma aula? Primeiros povoadores. O atual território brasileiro é uma das regiões da América habitada desde pelo menos 10 mil anos. O mapa que nós vamos ver a seguir, ele mostra os principais sítios arqueológicos encontrados no país, aqui no nosso Brasil, que indicam onde esses povos provavelmente viviam. Aqui no mapa nós temos o mapa sobre alguns sítios arqueológicos no Brasil. Nós podemos identificar esses sítios por essas estrelas. Temos as estrelas azul e as estrelas meio vermelhas, que são essas laranjas. Nas estrelas vermelhas, nós encontramos os sítios arqueológicos sem material ósseo humano e também os materiais que têm a datação com menos de 11 mil anos. Já na estrela azul, nós encontramos esses mesmos sítios arqueológicos sem material e ossos humanos, mas com datação com 11 mil anos ou mais. Nós podemos identificar isso no mapa, é claro aqui, essas estrelas e tem as cores, e também aqui, ó, que nós podemos identificar que as estrelas são sítios arqueológicos sem material ósseo humano, e aqui as cores aqui embaixo nós podemos identificar se são há mais de 11 mil anos ou se são menos de 11 mil anos. Também identificamos nesses quadradinhos os sambaqui com material ósseo humano, que vamos estudar daqui a pouco, que são os sambaquis, que são esses quadradinhos aqui, ó, nós podemos encontrar no mapa. E também temos esses triângulos, que são os sítios arqueológicos com material de ósseo humano, que também podemos encontrar aqui, os triângulos. Aqui podemos identificar no Ceará, o estado que nós moramos, que o sítio arqueológico que podemos encontrar aqui é o Analar, é o sítio arqueológico que é encontrado no estado do Ceará. E no mapa também podemos identificar a quantidade de sítios arqueológicos onde foram encontrados materiais de ossos humanos. Podemos encontrar a partir desses triângulos e desses quadrados também. Exemplo, aqui em Minas Gerais, em Lagoa Santa, o sítio arqueológico de Lagoa Santa, ele é um dos sítios que podemos encontrar esses tipos de ossos. Caçadores-coletores. Os povos caçadores-coletores viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Não praticavam a agricultura, mas tinham o domínio do fogo e fabricavam instrumentos variados feitos de pedras e ossos. Embora existiam muita semelhança entre os modos de vida dos principais povos coletores, também é possível identificar a diferença entre eles, aliando trabalho e criatividade. Esses povos desenvolveram culturas próprias, ou seja, eles criaram a própria cultura. A maior parte das informações que temos sobre eles vem dos vestígios de seus instrumentos que eles deixaram para trás, como alimentos e habitações. No atual estado de São Paulo, por exemplo, os pesquisadores acharam diversos tipos de pontas de flechas. Em Minas Gerais e no Piauí, descobriram uma grande quantidade de pinturas rupestres que provavelmente pertenceram a esses povos. Pinturas rupestres são aquelas pinturas e desenhos que eles deixaram nas cavernas ou em paredes mesmo, né? Já no Rio Grande do Sul, foram encontradas facas de pedra em forma de bumerangue e boleadeiras. A boleadeira, como vocês veem aí na imagem ao lado aí
perna do homem é um instrumento composto de duas ou três bolas de pedras amarradas por um cordão feito geralmente de couro. As boleadeiras eram lançadas nas patas dos animais para derrubá-lo. Até hoje, as boleadeiras são usadas por alguns gaúchos que vivem no campo e criam animais. Como eu mesmo falei aí para vocês, vamos supor que eles estão andando a cavalo e eles querem pegar algum animal, um boi, uma vaca, alguma coisa. Eles só lançam nos pés e essas bolas começam a girar ao torno dos pés dos boi até prender. E assim o boi fica parado e eles conseguem pegar o animal. Sambaqueiros. Por volta de 8.000 anos atrás, parte do litoral brasileiro era habitado por povos seminômades. Alguns desses povos deixaram como vestígios de sua presença os sambanquis. Sambanqui, palavra de origem tupi que significa monte de conchas. É um acúmulo de conchas de moluscos e restos de animais como peixes e aves que essas comunidades depositaram em determinados locais ao longo do tempo. Existem sambaquis que atingem até 30 metros de altura e 400 metros de comprimento, por 100 metros de largura. Ou seja, é quase uma montanha de ossos, de conchas que esse pessoal fazia. É praticamente isso, uma montanha. Eles eram enorme, eles iam juntando até fazer essa grande quantidade de conchas e ossos e até mesmo pedras. Os sambaquis que eram utilizados para enterrar os mortos e seus objetos especiais, como os enfeites, utensílios e armas que eles usavam. Isso indica que, provavelmente, já existia entre os sambaqueiros uma preocupação religiosa com a morte. Esses povos também costumavam construir suas habitações sobre os montes de conchas. Ou seja, eles usavam, além de para guardar os seus pertences, eles usavam como espécie de cemitérios para enterrar aqueles que já morreram. Os estudos dos sambaquis sugerem que até cerca de 30.000 anos atrás, muitos desses povos formavam uma aldeia com cerca de 150 habitantes. Eles viviam da coleta da caça e principalmente da pesca. Utilizavam instrumentos feitos de pedra, como os enfeites, as facas, as flechas e os machados, e também dos ossos, como os arpões, agulhas e os anzóis. Tinham domínio do fogo e assavam os próprios alimentos. A expansão territorial dos sambaqueiros durou cerca de 5.000 anos. Foi interrompida pela ocupação de grande parte do litoral e parte do interior por tribos e aldeias de etnia tupi. A destruição dos sambaquis. No final do século XV, com a chegada dos europeus ao continente americano, muitos sambaquis foram destruídos. Alguns portugueses tiraram as conchas dos sambaquis para fabricar cal. O cal, que é o material usado na construção de habitações. Atualmente, a preservação dos sambaquis continua sendo ameaçada, ou seja, os sambaquis que ainda existem aqui no Brasil, eles têm uma proteção, mas que ainda correm ameaça. Elas são destruídas com o objetivo de, por exemplo, abrir caminho para novas construções ou extrair materiais para a produção agrícola. Apesar desse processo de destruição, ainda existem sambaquis no litoral brasileiro, muitos deles estudados por equipes de arqueológicos e historiadores. Os sambaquis estão localizados desde o estado do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Possuem idades variadas, embora seja difícil dizer exatamente quando foram formados. Alguns, como o de Capelinha, em São Paulo, tem cerca de 8.000 anos. Outros, como os de Paranaguá, que fica no Paraná, tem entre 6.000 e 7.000 anos. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.